Embora todo debate em relação à questão da reforma da Previdência, isso ainda vai ter continuidade, tem muita coisa que vai ser regulamentada, eu tenho repetido aqui, né, que o principal caldeirão de maldades do governo Bolsonaro está sendo mexido do outro lado da rua, exatamente no Ministério da Economia, dirigido pelo economista financista Paulo Guedes. Eles estão preparando uma proposta de reforma tributária que pode representar gravíssimas consequências àqueles setores mais estratégicos da questão pública brasileira. Eu chamo a atenção particularmente para a área da educação. É educação, é saúde, é previdência, uma série de coisas, mas vamos ficar aqui para a educação. A proposta que já está anunciada, antes tinha sido ameaçada, mas agora anunciada, pelo menos pelos representantes do Ministério da Economia e pelo próprio ministro Paulo Guedes, é o fim das vinculações constitucionais. No Brasil, já desde o final do século XVIII, nós temos algum tipo de vinculação constitucional para a área da educação. Já dissemos isso aqui. E mais recentemente, pela Constituição de 1988, o governo federal tem a obrigação de aplicar 18% dos seus impostos. E no caso dos municípios e estados, pelo menos 25% dos seus impostos próprios e compartilhados têm que ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. E a lógica dessas medidas, desta medida, ela está ligada ao fato de que a educação deve ser uma política de Estado e não apenas de governos. Não é uma política que deve oscilar, é uma política que tem que ter uma continuidade, deve ter previsibilidade e, portanto, condições de que nós tenhamos uma sustentação financeira minimamente estável para que os investimentos educacionais possam de fato acontecer. Isso é importantíssimo no Brasil, é importante, aliás, em todas as partes do mundo. Pois bem, a proposta do ministro Paulo Guedes é o fim dessas vinculações constitucionais, transformando os recursos para a educação como decisões de ocasião, feitas por deputados federais e senadores a cada ano quando votam o orçamento, e por deputados estaduais e até por vereadores quando votam os orçamentos estaduais e municipais. Ora, é dúvida de alguém que numa cidade típica do interior do Brasil, alguns vereadores não venham a preferir colocar dinheiro em festa do peão de boiadeiro do que dinheiro para a educação? Educação não pode ficar à mercê de politicagem barata e nem de dificuldades eventuais. É uma política de Estado que deveria ser e deve ser defendida. Nós temos hoje, deveria ser uma preocupação central do governo federal, a edição ou a preparação do novo Fundeb. O Fundeb, que foi criado, é o grande fundo que organiza os fundos de financiamento da educação básica brasileira, que foi criado no governo Lula a partir de iniciativa do então ministro Fernando Haddad. O Fundeb tem a sua duração agora até o final, até o ano que vem, do ano 2020. Nós precisamos um novo Fundeb que seja permanente e que possa representar uma sustentação da educação brasileira. Talvez seja por isso que o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, até agora não tenha apresentado nenhuma proposta efetiva completa em relação ao Fundeb. Porque, na realidade, eu acho que atrás das suas verdadeiras intenções está o processo de desmonte. A partir do momento do fim do sistema de financiamento da educação no Brasil, vinculado a aportes garantidos pela Constituição, nós teremos o fim do Fundeb, o fim do SUS, da área da saúde, ou seja, a liquidação das políticas sociais estratégicas para o país. Defender o Fundeb, defender as vinculações constitucionais é uma luta muito importante, não apenas dos educadores, mas de todos aqueles que amam o Brasil e que entendem que a educação de qualidade é não apenas o principal caminho, mas é a finalidade última de uma sociedade que nós pretendemos que seja justa, democrática e desenvolvida. É isso.